Bom dia, tá? Aqui é o professor Carlos. Hoje nós teremos uma aula de biologia para complementar o estudo do livro 1, tá? Da unidade 1 de biologia, aquele livro fininho que vocês têm. Essa aula é para o nono ano e o tema da nossa aula de hoje é sobre biodiversidade. Se vocês observarem a imagem que eu tenho aí no slide, vocês vão ver que eu tenho diversas formas de animais e diversas formas de vegetais. Então, quando eu falo sobre biodiversidade, o próprio tema da nossa aula nos informa muita coisa. Bio vem de vida, diversidade de diverso. Então, se eu estou falando sobre biodiversidade, eu estou falando sobre as diversas formas de vida que há, tá? A diversidade dos seres vivos. Observando essa ideia da diversidade dos seres vivos, ao longo do estudo da biologia, duas grandes correntes elas são importantes. A corrente do criacionismo e a corrente da teoria da evolução. Tá? Primeiro, eu vou falar sobre a questão da corrente do criacionismo. A corrente do criacionismo fala de uma criação divina. Tá? Para nós cristãos, essa criação divina tem um nome, que seria Deus. Então Deus teria criado seres vivos tais como eles são, tá? Então é uma ideia de uma criação fixa, tá? Que os seres vivos, eles foram criados de uma forma, tá? E essa forma dessa criação divina, no caso do cristianismo, Deus, ela é fixa. Então, Deus criou um homem tal como ele é, tá? Só que vocês devem ter estudado em história que não houve só a ideia da criação de Deus, do cristianismo. Tiveram outras culturas. E nessas outras culturas, Deus tinha um nome diferente, tá? Então, por exemplo, quando vocês estudaram lá sobre os Vikings, ou assistiram a alguma série que fale sobre os Vikings, vocês vão ver que na cultura dos Vikings, ele não vai ter o nome de Deus, né? Na verdade, eles têm vários deuses, sendo que o chamado pai de todos seria Odin. Então, Odin, ele é chamado de pai de todos. Por quê? Porque ele teria criado todos, incluindo o homem. Por exemplo, na questão da cultura greco-romana, vocês vão ter aí, por exemplo, no caso da cultura greco-romana, tá? Antiga, tá? Não é a cultura atual, a questão de Zeus. Então Zeus teria criado a humanidade, Zeus teria criado o homem, no caso para adorá-lo. E aí você sempre parte de uma ideia de uma criação divina, de uma entidade divina, tá? A outra corrente que surgiu foi a da chamada teoria da evolução. O próprio nome da teoria da evolução, né, sugere uma ideia evolucionista. Então eu coloquei aí a imagem da evolução do homem. E aí abre um parêntese, pessoal. Tome muito cuidado. Ao eu falar sobre teoria da evolução, eu não estou falando aqui em nenhum momento, tá, que o homem veio do macaco, que é uma grande polêmica que há dentro do campo da ciência, tá? A teoria da evolução não prega que o homem veio do macaco em si, tá? Você vai ter aí uma questão evolutiva, tá? Uma questão de modificações lá dos homens primatas até chegar no homem atual. Então você vai observar como era, por exemplo, a questão dos homens das cavernas até chegar à questão do Homo erectus, né? No caso, nós. Então, tomem muito cuidado com relação a isso. Dentro dessa ideia de evolução, tá? Houve dois grandes pensadores, que seria Lamarck e Darwin. Eu vou primeiro falar sobre Lamarck e depois irei falar sobre Darwin. Lamarck, ele baseou os seus conhecimentos em duas leis formuladas por ele, que seria a questão da lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. Calma, vou explicar cada uma para vocês. Lei do uso e desuso. A lei do uso e desuso diz o seguinte, que eu tenho um determinado órgão e o exercito
tá, ele se desenvolve mais. Então, eu coloquei na imagem, por exemplo, a questão do pescoço das girafas. Então, Lamarck vai dizer o seguinte: olha, nasciam girafas de pescoço curto, só que as folhas das árvores que ela comia ficavam no alto. Então, ela tinha que levantar a sua cabeça, tá, para poder alcançar a folha das árvores. Esse ato dela levantar a cabeça forçava a musculatura do pescoço, como se empurrasse para cima. E esse ato fazia com que o pescoço da girafa ele se alongasse, tá? Para nós parece uma ideia estranha, mas tem certo fundamento, dependendo do caso, tá? Por exemplo, eu decido fazer musculação, vou procurar uma academia, vou mudar a minha alimentação, né, a minha nutrição, para ingerir mais alimentos, com o fim de obter mais massa muscular. Eu mudando a minha alimentação e praticando mais atividade física, meu músculo vai ou não vai se desenvolver? Penso pouco. Vai, né? Isso é óbvio. A tendência é eu adquirir mais massa muscular. Porém, tá? Se eu não praticar atividade física alguma, tá? Pessoas que, por exemplo, perdem o movimento de determinados órgãos, você pode perceber, tá? Parte da musculatura, perdão. Vocês podem perceber que nesse caso a musculatura ela fica com um outro aspecto, um aspecto bem diferente de uma pessoa que se exercita, né? Só que essa lei do uso e desuso não vale para todos os órgãos. Por exemplo, eu tenho miopia, tenho problema de enxergar de longe. Aí eu chego e digo, eu quero exercitar mais a minha visão. Vou tirar meu óculos e vou começar a exercitar mais a minha visão para enxergar melhor. Isso é possível, pessoal? Não, né? Isso não vai corrigir o meu problema de visão, tá? Pode, na verdade, piorar o meu caso, tá? Porque eu vou estar forçando a minha vista. Então, ela não vai se aplicar a todos os casos. Agora, a lei dos caracteres adquiridos, tá? A lei dos caracteres adquiridos parece algo muito questionável, tá? E Lamarck ele vai dizer o seguinte, olha, por exemplo, se eu pegar um rabo de um rato e cortar, e pegar um rabo de outro rato e cortar, tá? E colocar esses ratos para cruzarem, os ratos, né, que iriam nascer, eles nasceriam sem o rabo. Então, era uma característica que aquele indivíduo não tinha, tá? Que ele passa a ter e ele vai transmitir essa característica aos seus descendentes. Bom, mais uma vez, né, não é aplicado para todos os casos. Por exemplo, eu tenho problema de vista, né? Tenho miopia, como eu já falei no slide anterior. Se, por exemplo, a minha esposa ela também tivesse problema de miopia, muito provavelmente, tá? Não posso dizer 100% de certeza, mas muito provavelmente, se eu viesse a ter um filho, ele nasceria com problema de visão, tá? Porque eu estou usando muito provavelmente, não certeza, porque aí eu teria que analisar sobre o prisma da genética, eu teria que olhar realmente a genética para ver qual seria a probabilidade. E a gente ainda não chegou no estudo da genética. Só que aí o que acontece? Um cientista por nome de Auguste Wiesmann, tá? Wiesmann, ele vai fazer esse determinado experimento. Ele vai pegar, como está aí a imagem, ele vai pegar um rato que nasceu com um rabo e vai cortá-lo. Vai pegar, vai cruzar esse rato. Observe que no slide você vai ver, se você acompanhar as setinhas, você vai ver que o filhote nasceu com o rabo. E aí ele vai cortar de novo o rabo do rato. De novo ele vai cruzar com outro rato com o rabo cortado, novamente vai nascer o rato com o rabo, tá? E aí tem 20 gerações depois, o rato vai continuar nascendo com o rabo, tá? Por quê? Porque está na sua genética, está no seu código genético, né? Que ele tenha o rabo, tá? A não ser que seja uma anomalia no seu gene, na sua genética, é que vai ser transmitida aos seus descendentes. Caso contrário, não. Teoria de Darwin. É a teoria evolucionista. Então Darwin vai chegar, por exemplo, e vai dizer o seguinte, olha, existiam girafas
tanto de pescoço curto quanto de pescoço longo. Só que as de pescoço longo tinham facilidade de pegar as folhas no alto das árvores. A de pescoço curto, ela não tinha essa facilidade. Em alguns casos ela conseguia alcançar, em outros não. Então, se você olhar aí na imagem 1, você vai ver que tem, né, 2 girafas de pescoço longo e duas girafas de pescoço curto. Na imagem 2, você vai ver que o número de girafas com pescoço curto vai diminuir. Por quê? Porque no caso dela, fica mais difícil dela se alimentar. Então, o índice de morte delas é maior, pela falta de alimento. A de pescoço longo, por sua vez, como é mais fácil de alcançar o alimento, a ideia é que ela se dissemine mais, que ela comece a se reproduzir mais do que as outras. E se você for olhar aí na imagem 3, por fim, você vai ver que irá desaparecer a questão das girafas de pescoço curto. É a ideia de evolução, tá? Um indivíduo mais bem adaptável, tá? Mais evoluído, tá? Ele se dissemina mais, ele tem maiores probabilidades de deixar descendentes. Os indivíduos com menos desenvolvimento, com menos grau evolutivo para aquele ambiente, é mais difícil dele se disseminar. E, por fim, acaba sendo impossível, tá? Uma observação importante. Coloquei aí, qual é a falha no caso de Darwin? Tá? Você viu que Lamarck tem algumas falhas, Darwin também vai possuir. Entre elas, sem o conhecimento de genética, Darwin não foi capaz de explicar a origem das variações existentes nas populações naturais, as quais há a seleção natural. Então, Darwin, por não conhecer genética, ele não conseguia explicar como era que isso, né, poderia ser capaz de acontecer na escala da seleção natural, essas variações. Tá? Evidências da evolução. Então, quais são as evidências hoje que apoiam, né, que os seres vivos eles evoluíram? Eu tenho várias, tá? Eu vou colocar aí algumas para vocês. Primeiro, pesquisas paleontológicas. As pesquisas paleontológicas é a questão do estudo dos fósseis pelos paleontólogos, tá? Só que quando eu falo fósseis, eu não estou falando somente dos ossos, estou falando de tudo aquilo que está relacionado à evolução, à pesquisa histórica, tá? Embriologia comparada. Então, no caso da embriologia, é o estudo do embrião, tá? Se você for observar aí na imagem que eu coloquei, vocês vão ver que eu tenho vários seres vivos e lá no final da imagem, lá na partezinha de baixo, tá? Você vai ver que eu vou ter uma célula, tá? Que seria o embrião. E com o passar do tempo, esse embrião ele vai sofrendo as suas divisões, tá? Ele vai crescendo e vai formando indivíduos de espécies diferentes. Então, estou analisando, no caso da embriologia comparada, como o próprio nome diz, o embrião, tá? A similaridade que há entre os embriões. Anatomia comparada e órgãos vestiginais. No caso da anatomia comparada, eu estou comparando a anatomia, tá? O estudo, por exemplo, do osso, tá? Então, tem aí o braço do homem, a pata dianteira de um cavalo, a asa de um morcego e de um outro animal aí, a nadadeira de uma baleia. Então, eu estou analisando aí os ossos, tá? A similaridade que há entre esses ossos. Com relação aos órgãos vestiginais, são órgãos que, no caso, eles não vão possuir uma função específica naquele indivíduo, mas isso não quer dizer que ele nunca existiu uma função para ele, tá? Quer dizer que lá atrás existia uma função, tá? Só que com o passar do grau evolucionismo, da escala evolutiva, esse órgão ele foi deixando de ter a sua função. No caso aí eu tenho, por exemplo, a questão do apêndice, tá? Então o apêndice para o ser humano, ele não tem uma função específica. Isso não quer dizer que ele nunca tenha possuído uma função, não é mesmo? E
por fim, as evidências moleculares, que vai ser o estudo das cadeias de DNA e de RNA, tá? E aí eu vou comparar a evidência evolutiva do ser vivo analisando o seu DNA ou o caso RNA. Bom, nossa aula está chegando ao fim, tá? Agradeço a participação de vocês. Vou estar disponível no grupo do WhatsApp para poder tirar dúvidas sobre essa aula. Tem atividade de fixação das páginas 124 e 125, tá? Não esqueçam de fazer para poder reforçar a aprendizagem. E qualquer dúvida, podem entrar em contato. Depois vou gravar uma outra aula explicando cada uma das respostas desse exercício, tá? Tenham todos um bom dia e bons estudos. Até a próxima!